Um amigo. Intervenção de um yogi. Embaixador da Divina Maria. A luz do sol, assim que vocês ali estiverem, é um amor indizível e incomensurável, banhado totalmente pela luz de Cristo. Então, é um sentimento de estar casa. O corpo de estado de ser. Irmãos e irmãs, recebam novamente minhas saudações e minhas homenagens. Eu sou um amigo. Nós vamos abordar, se isso lhes interessar, questões relativas ao corpo de estado de ser, pois eu suponho que, independentemente das novas percepções que muitos de vocês vivenciam no seu corpo, vários são os questionamentos sobre este veículo multidimensional. Então, nós vamos tentar avançar, tanto quanto possível, sobre uma compreensão simples do que é este corpo de estado de ser. Sempre que possível, eu vou tentar estabelecer uma ressonância analógica, nas suas funções e nas suas potencialidades, desse corpo de estado de ser, em relação ao seu corpo físico que vocês conhecem. Vocês devem entender, antes de tudo, que esse corpo de estado de ser, que lhes é mais ou menos conhecido, mais ou menos revelado, e agora de livre acesso. Por um lado, vocês devem aceitar também que algumas das suas funções não podem ser apreendidas pelo mental, mas somente vivenciadas. Um exemplo muito simples no nível do próprio corpo da personalidade, a não ser, claro, que seja um especialista em anatomia. Quando vocês movimentam seus olhos, vocês não sabem quais são os músculos que intervêm, nem os nervos, e ainda assim vocês fazem isso. É a mesma coisa no seu corpo de estado de ser. Vocês poderiam dizer que eu me tornei um especialista nesses corpos multidimensionais, quanto à sua função, à sua anatomia. Eu seria então, de algum modo, um anatomista da unidade. Lembrem bem a analogia existente entre um movimento dos olhos, que vocês executam espontaneamente, sem, no entanto, conhecer as cadeias neuromusculares envolvidas. No nível do corpo de estado de ser, é o mesmo princípio. À medida que vocês penetrarem cada vez mais nele, em meio à sua consciência supramental, vocês vão gradativamente perceber novas coisas em meio ao corpo da personalidade. Existe uma explicação lógica para cada percepção. O objetivo, em um primeiro momento, não é tanto esta explicação, mas sim vivenciar as manifestações, experimentar seus efeitos, sem ter que sempre compreender os mecanismos. Da mesma forma que um bebê recém-nascido chega encontrando espontaneamente os reflexos de sucção e outros reflexos, da mesma forma, o corpo de estado de ser renascido em vocês, aqui, traz com ele vários reflexos. Esses reflexos vão guiar as expansões de consciência e as novas capacidades resultantes da utilização desta estrutura. Dessa forma, tentem viver seguindo mais a consciência do que a explicação, o aspecto perceptivo em detrimento do aspecto racional e da explicação. Pois a explicação não tem necessidade de ser compreendida, da mesma maneira que quando vocês movem os seus olhos, vocês não precisam saber quais são os músculos que se mexem. Vocês fazem isso. Tentem adotar o mesmo tipo de comportamento em relação ao que vocês vão viver em breve. Muitas manifestações novas estão invadindo pouco a pouco sua estrutura física e sua estrutura sutil. Todas elas relacionadas com o ajustamento e o encaixe do seu estado de ser, em meio a esse veículo, cada um a seu ritmo. Vivenciem as vibrações e a consciência. Ponderem mais como um observador do que como um cientista. Simplesmente observem as manifestações e a correlação das manifestações vibratórias com a consciência e, certamente, com os novos potenciais espirituais. O mais importante está aí em nenhum outro lugar. Assim, irmãos e irmãs, se houver questões que os incomodam, que os preocupam, nós vamos tentar solucionar juntos. Este trabalho é uma alegria. Então, nós agora poderemos dialogar. Pergunta. O corpo de estado de ser tem a forma de uma Merkaba ou ele pode mudar de formato? O veículo Merkaba é um dos componentes do que é denominado veículo ascensional, que é, ele próprio, um componente do corpo do estado de ser, mas ele não é a totalidade do corpo ascensional e ele não é então todo o corpo do estado de ser. Evidentemente, o que vocês vão descobrir, ao deixar definitivamente este plano da terceira dimensão, é que o corpo do estado de ser não tem qualquer limite de expansão dimensional, geográfica, temporal.
De fato, segundo sua fonte e sua origem estelar e segundo o planos dimensional de onde vieram, vocês vão encontrar os potenciais plenos deste corpo do estado de ser, sendo mais inédito, para vocês, a transparência e a plasticidade, ou seja, a capacidade, em função das dimensões em que ele evolui, para modificar a sua forma, a sua vibração e a sua cor. Mas, não se preocupem, tudo isso também vai ocorrer de maneira muito natural e vocês vão perceber que esse corpo do estado de ser exerce influência direta sobre a consciência e que a consciência se movimenta à vontade. A intenção criando o movimento, a intenção criando a forma e a transparência, o que será para vocês uma grande novidade em relação a esse corpo opaco que vocês habitam e que nem sempre obedece, diante das circunstâncias, à sua consciência. Pergunta: o corpo de estado de ser seria a consciência liberada? Podemos assim dizer. Mas a consciência não se limita a esse corpo plástico e transparente. Pelo fato da própria transparência, a consciência não está mais limitada ao corpo onde se encontra. No estado de ser, não há mais barreira. Barreira entre vocês e os outros, barreira entre vocês e qualquer coisa, barreira em meio às dimensões. O funcionamento da consciência, nesse corpo de estado de ser, poderia responder ao princípio do holograma. No estado de ser, a consciência está em toda parte consciente de tudo, um pouco à imagem das fases místicas que podem ser vivenciadas nesse corpo físico que vocês habitam, em que o ilimitado sentimento de fusão, de diluição e em certos casos de aniquilação, é bem real, com uma acuidade, certamente, muito maior, no nível do estado de ser, porque a consciência não está mais desacelerada, nem freada pelas estruturas físicas e sutis da sua dimensão. Pergunta: pensar que a consciência é um início para o infinito está correto? Isso não é um pensamento, essa é a verdade. A consciência unificada, ou não separada, tal como vocês a conhecem, é infinita. Vocês próprios se tornam a fonte. Isso não é uma imagem, é a verdade. Vocês são ao mesmo tempo a fonte, vocês são ao mesmo tempo as galáxias, vocês são ao mesmo tempo os elementos, vocês são ao mesmo tempo vocês e outra forma. Pergunta: há marcadores para se saber onde estamos em nosso caminho para o estado de ser? O primeiro marcador é a capacidade para contato e isso está aberto em um nível que nunca existiu na superfície da Terra, desde alguns dias. Vocês reconhecem também a passagem ao estado de ser pelas modificações em meio às suas estruturas biológicas, quando a sua consciência está novamente aí. Modificação do ritmo cardíaco e do ritmo respiratório. Depois, modificação da própria consciência pelo fenômenos de switch ou basculamento. Este é um marcador direto que vocês estão prontos para receber e para viver em meio ao estado de ser. Em seguida, de acordo com os cenários, que são profundamente diferentes de um indivíduo para outro, será permitido a vocês, pela sua constituição, transferir a totalidade da sua consciência ao nível supramental e talvez viajar para onde você desejar, por alguns instantes. O outro marcador é o estabelecimento da percepção de consciências habitando esses mundos unificados. Anjos guardiões, arcanjos, guias que, inicialmente, lhes eram imperceptíveis e que irão se tornar cada vez mais perceptíveis à medida que nós nos aproximarmos. Esses são os sinais e os marcadores principais. Pergunta: como viver esses fenômenos sem nem mesmo saber que isso existe ou saber o que isso é? É simplesmente impossível. Os primeiros de vocês que vivenciaram os fenômenos de switch da consciência, perceberam de forma pertinente do que se trata. Da mesma maneira que a consciência, chegando a um corpo de bebê diz como fazer para se alimentar, para se manifestar, é exatamente o mesmo para a consciência do estado de ser. Vocês não têm que questionar. Quando vocês chegarem lá, vocês irão saber instantaneamente. Eu havia lhes dado as primícias. Não é para intelectualizar, é algo que se vive efetivamente. Quando vocês vivenciam, vocês percebem tudo imediatamente, pela intensidade da vibração, pela luz, pelos sinais que eu lhes dei, que alguma coisa acontece no nível da consciência que não é da competência do mental, que não é da competência das emoções, mas que é verdadeiramente da competência do que foi denominado luz vibral. Alguns de vocês devem ter paciência. Lembrem-se da frase de Cristo que já foi repetida várias vezes: os primeiros serão os últimos.
Há indivíduos que vivem esta transformação, desde um quarto de século. Eles foram os pioneiros em receber o Espírito Santo, os pioneiros em receber o ultravioleta e a irradiação da fonte. Nessa época, o caminho era muito mais árduo que aquele que vocês percorrem hoje, porque os planos dimensionais estão muito mais próximos e é muito mais fácil viver em meio a essa múltipla dimensionalidade. Para aqueles que ainda não conseguiram, nenhuma preocupação. Não é uma questão de adiantamento espiritual, mas é mais uma preparação das suas estruturas, tanto no nível da estrutura física, como da estrutura sutil, como da estrutura do corpo de estado de ser. Há fenômenos, como eu disse, de ajustamento e de encaixe, que seguem em ritmo próprio, que são independentes da sua vontade e que são até mesmo independentes, eu diria, da sua abertura do coração. Do mesmo modo que as coroas radiantes da cabeça e do coração foram vivenciadas, de diferentes maneiras em diferentes tempos, por todos os seres que criaram a luz micaélica na Terra. Então, sem preocupação, além das palavras que eu pronuncio, quando vocês penetram nessas esferas indizíveis, vocês encontram algo que lhes é muito cara, mesmo se vocês nunca tiverem vivenciado isso na encarnação. Pergunta: quando vivenciamos um primeiro contato com o si, devemos tentar reproduzi-lo ou isso se manifesta de novo espontaneamente? A partir do momento em que ele foi manifestado, vocês só terão um desejo, que é o de reproduzi-lo. E, em um segundo momento, que ainda não chegou, de estabelecê-lo de maneira definitiva. Isso é norma, totalmente natural. Pergunta: as experiências de saída do corpo têm relação com o corpo de estado de ser? Absolutamente nenhuma. A experiência fora do corpo é uma saída do corpo astral e no mundo astral que estritamente nada tem a ver com os mundos da unidade. Independentemente da beleza dos mundos do astral, eles são apenas o reflexo da verdade. Eles não são a verdade, eles fazem parte da matriz. Pergunta: viver uma forma de exultação quando a respiração é bloqueada, a ponto de não ter obrigatoriamente necessidade de tomar fôlego, é um contato com o estado de ser? Seguramente, sim. Pergunta: os corpos de estado de ser são diferentes para cada um? Sim, totalmente, depende da sua origem dimensional. Na sua forma, na sua textura e na sua estrutura, na sua irradiação, na sua constituição. Da mesma forma que vocês habitam corpos diferentes, no tamanho, na cor, da mesma forma os corpos de estado de ser são todos diferentes. Obviamente, existem sinais de reconhecimento refletindo instantaneamente sua origem dimensional, mas, além disso, dois corpos de estado de ser da 18ª dimensão nada tem a ver um com o outro. As diferenças são múltiplas, assim como existe em meio aos corpos de personalidade. Neste mundo, vocês têm a cor dos olhos, o tamanho, a forma, a cor da pele. Do mesmo modo, vocês têm as mesmas estruturas, certas diferenças, denominadas irradiação, forma, plasticidade, transparência. Pergunta: existe uma coroa radiante, denominada coroa dos Elohim, que faria parte do corpo de estado de ser? Na condição desse corpo de estado de ser pertencer, no mínimo, à 11ª dimensão. Este não é o caso para um corpo de estado de ser pertencente à 5ª dimensão. Pergunta: se o ser humano vive o predomínio de um elemento sobre outro, o corpo de estado de ser também irá expressar essas nuances? Certamente que sim, mas, seguramente, ainda mais em função da origem dimensional. Pergunta: poderia nos dar um exemplo, como exemplos de duas manifestações de corpo de estado de ser de duas origens dimensionais diferentes? O que é denominado corpo ascensional, na maioria das vezes, é um corpo de luz. Este corpo de luz é um corpo de 5ª dimensão, cuja particularidade é manifestar uma irradiação voltada para o interior. O corpo é como iluminado do interior. Por outro lado, um corpo de 11ª dimensão é um corpo totalmente transparente e incolor, chamado de corpo de cristal. As formas e a plasticidade são sensivelmente as mesmas, mas a estrutura e a composição são profundamente diferentes. Haverá, além disso, uma coloração que não é uma cor, mas uma característica energética, se vocês preferirem, a qual vai depender efetivamente dos 4 pilares.
Os 4 pilares ou as 4 linhas espirituais se expressando e se manifestando, no nível, por exemplo, de um corpo de 11ª dimensão, por um antropomorfismo diferente. Uma face ou um rosto denominado delfinoide, se a sua origem for siriana, uma face de vergaliano com uma fronte alta, se você vier de Verga, constelação de Lira, ou ainda uma face de felino, se você vier de Arcturus, etc., etc. Pergunta: a interação entre os corpos de estado de ser? Não. Até hoje, os corpos de estado de ser estavam no vestiário, ou seja, armazenados, imóveis, no Sol. É o que vocês enxergam aqui da Terra. Eles estavam literalmente aprisionados. Mas, em meio ao próprio Sol, existem seus outros corpos, quando vocês não estavam mais encarnados, o que explica a experiência de morte iminente, ou Near Death Experience, experiência de quase morte, onde os seres reencontram seres de luz que são, de fato, seres existindo em meio ao Sol, no seu corpo sutil, mas não no seu corpo de estado de ser, exceto para alguns grandes seres que foram capazes de se libertar literalmente da prisão dimensional, como Cristo, ou outros grandes seres, que tiveram total liberdade para se manifestar no Sol. Pergunta: como aquele que chamamos de Mestre da Luz conseguiu alcançar este estado e como justificar seu nome? Ele é o Mestre da Luz porque, justamente, ele foi capaz de estabelecer sua própria luz e sua liberdade em meio à matriz. Há vários enviados da luz que realizaram a mestria da luz durante os ciclos da humanidade. Entretanto, eles não são chamados de Mestre da Luz. Este título é dado a Cristo, reunificado em meio à consciência micaélica, pelo seu papel na manutenção da integridade desde a perversão deste mundo, há 320.000 anos. Ele foi capaz, de diferentes maneiras, o que seria muito longo para explicar, de manter a filiação divina e a filiação espiritual. Ele é, então, o Mestre da Luz. Pergunta: Cristo foi o maior ser que se manifestou em nosso planeta. Nesse ciclo da humanidade, durante os últimos 320.000 anos, sim. Antes, não. Existiram vários, mas eles são tão diferentes de suas formas de vida que nunca despertaram interesse, até hoje. Pergunta: qual é a dimensão em que Cristo fica? Na 18ª dimensão. No limite da 24ª dimensão. Pergunta: você mencionou o fato de que o Sol é frio. Poderia explicar melhor? Frio é uma palavra ruim, digamos que não é o calor o que se espera, já que a luz do Sol, assim que vocês ali estiverem, é um amor indizível e incomensurável, banhado totalmente pela luz de Cristo. Então, é um sentimento de estar casa, quer seja no estado de ser, para aqueles que conseguiram libertar o corpo, quer seja nos corpos sutis, para aqueles que partem e que passam pelas portas da morte ou pela experiência de morte iminente. Pergunta: ao que se deve o calor tão intenso que sentimos do Sol? Ao atrito generalizado, justamente pela distância entre seus corpos sutis, físico e o corpo de estado de ser. Há uma circulação de correntes que vocês nominam de solares, que acompanham os ciclos, com forças peculiares. Isso provoca um fenômeno de interação e de calor na superfície do Sol. O Sol, para vocês, em meio a esta dimensão, é verdadeiramente a fonte da vida. Pergunta: existem seres específicos no Sol? Atualmente, nós somos em grande número cuidando do Sol. Em grande número. Nós canalizamos, nós também, as energias da fonte, as energias das formas dimensionais mais elevadas, para permitir que vocês se libertem. Mas, tudo isso, vocês sabem. Pergunta: há, em nosso corpo físico, um sinal de nossa origem estelar? Para algumas pessoas, sim, para outras não. Tudo depende da ancianidade em que vocês se apresentam neste sistema solar. Pergunta: quais são as consequências da liberação dos corpos de estado de ser? É exatamente isso que eu descrevi desde o início da minha intervenção. É exatamente isso que eu estou dizendo a você sem parar. A partir do momento em que nós liberamos o corpo de estado de ser, isso torna, para vocês, muito mais fácil de ter acesso ao estado de ser. É exatamente isso que eu lhes disse. O que mais desejam saber? Há, nesse nível, uma liberação do corpo de estado de ser.
Há um trabalho colossal sendo realizado, pela Confederação Intergaláctica, pelos arcanjos e por outras hierarquias de luz, no Sol e então em vocês, levando a nova capacidade para se conectar, não apenas com este estado de ser, mas para transferir sua consciência, gradativamente, em meio ao estado de ser. Então, uma capacidade muito maior para constituir o veículo ascensional ou Merkaba. A intensidade das radiações que chegam até vocês, particularmente a radiação do Sol central da galáxia, Sirius B, e do Sol central das galáxias, Alcione, tem sido focalizada, pela nossa intervenção, sobre o Sol, e tem permitido romper literalmente as 3 camadas de isolamento: heliosfera, magnetosfera e ionosfera. Pergunta: se todos os corpos de estado de ser forem liberados, o que vai acontecer àqueles que decidirem prosseguir seu caminho na terceira dimensão? Eles também vão recuperar seu corpo de estado de ser e ficarão limitados, no nível vibratório dimensional. Eles vão estar na terceira dimensão unificada, vão ter acesso, de maneira diferente de vocês, a outras dimensões, mas não em plasticidade. Pergunta: o conjunto de corpos de estado de ser que foram liberados concerne a toda a humanidade. Na medida em que as forças ditas eletromagnéticas, elas são, na realidade, um pouco mais complexas. Elas envolvem também as forças gravitacionais, estiverem em via de dissolução, é claro, nenhum corpo de estado de ser poderá mais permanecer prisioneiro. Porém, no nível vibratório, alguns estão ainda muito distantes de alguns seres humanos. Mas, no final, todo mundo irá reencontrá-lo. Pergunta: assim que conectarmos com nosso corpo de estado de ser, será possível a conexão com os entes queridos, falecidos? Esta é uma questão complexa, uma vez que aqueles que vocês chamam de seus desaparecidos estão hoje em um processo específico de êxtase, de letargia, se preferirem, aguardando a ascensão da Terra. Mas, nem todos vocês têm, longe disso, contrariamente àqueles que denominam seus entes queridos, a mesma origem estelar, nem o mesmo objetivo, nem a mesma função. E jamais se esqueçam de que aqueles que vocês chamam de queridos, em relação à experiência desta vida, são, muitas vezes, seres com os quais vocês tiveram mais problemas em vidas passadas. Portanto, sua visão será profundamente diferente quando tiverem alguma lembrança. Pergunta: é possível já ter tido contato com o corpo de estado de ser sem ter consciência disso? Lembrem-se de que a consciência do estado de ser é vibratória. Trata-se da luz vibral. A partir do momento em que essa experiência de contato tiver ocorrido, em nenhum caso isso pode ter sido inconsciente. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Então, caros irmãos, caras irmãs, recebam o amor. Eu os deixo agora e eu lhes digo até qualquer momento. Nota: um amigo, membro do Círculo dos 24 Anciãos, da Ordem de Melquisedeque. Em sua primeira mensagem, 25 de fevereiro de 2010, um amigo disse que era a primeira vez que ele se expressava nesta dimensão há mais de 100 anos. Na mensagem seguinte, 6 de março de 2010, este um amigo revelou ter sido um yogi muito conhecido que partiu da última encarnação há uma centena de anos. Aos 3 dimensões, 16 de março de 2010. Versão para o português: Zulma Peixinho. Mensagem atemporal.